Oi, gente, como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da coluna Tive uma Ideia aqui no blog da Inova Business School. Eu sou o Tadeu Bretas e hoje eu vou cumprir uma promessa que eu fiz no último vídeo, que eu não sei se você assistiu, e se você não assistiu, já fica aqui uma sugestão. Dá uma olhada, porque ele está postado aí para você. E lá, nesse vídeo que eu gravei no mês passado, como você sabe, nós gravamos um vídeo por mês, sempre com novidades sobre esse assunto, criatividade e processos de geração de ideias. No mês passado, eu dei algumas dicas muito legais de livros sobre esse assunto. Claro que o foco ali foi não apenas processo criativo, prático, na prática, ou seja, é um vídeo que vale a pena você assistir, pelos desafios que a gente tem, né, no dia a dia, de como que a gente, diante de tanta pressão, produz ideias legais, mas eu entrei também no campo do cérebro criativo do ponto de vista neurocientífico. Tem algumas dicas ali muito legais de livros para vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, do mês de fevereiro, e que provavelmente você vai ter um mês de março todinho, até o próximo, para curtir, eu vou cumprir uma promessa, que é trazer para vocês algumas dicas de biografias. Biografias de pessoas interessantes, obviamente aí com foco no nosso assunto, no nosso tema, que é a criatividade. Gente, são 3 livros que eu li e que assim eu recomendo com conhecimento de causa, né? Eu literalmente mergulhei nesses livros, curti linha a linha e uso esses livros, o tema desses livros, as dicas que estão lá, muito da vida desses autores, uma vida muitas vezes conturbada, polêmica, difícil, para iluminar os meus alunos nas aulas que eu ministro sobre esse assunto, tanto na educação formal quanto na educação corporativa. E eu vou começar falando de um cara que trabalha em um gênero que talvez você aí do outro lado me fale assim: nossa, Tadeu, eu não consigo, eu fico com medo, eu não gosto desse estilo de filme, desse estilo de livro. Mas enfim, né, gente? Nós estamos aqui para dar dicas e claro que se você não curte esse estilo, mesmo assim vale a pena você conhecer como é que o cara produz coisas tão legais, coisas que a gente olha e fala assim, haja imaginação. Pois é, a gente costuma olhar de fora e falar assim, haja imaginação, a gente vê as pingas que a pessoa toma, mas não vê os tombos que ela leva, não é verdade? E esses autores, gente, os 3 que eu vou citar hoje, tanto da área do cinema, quanto, vamos dizer assim, um autor conhecidíssimo, que tentar enquadrá-lo numa das categorias é muito complexo, porque ele foi engenheiro, ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi um multitask. Né? Tentar se enquadrar na vida desses caras e olhar e falar assim, pelo amor de Deus, a minha vida é tão diferente, eu trabalho aqui numa baia, num escritóriozinho, estou preso aqui, e tem um monte de gente me pedindo coisas, me pedindo ideias, e cada vez eu me sinto mais aflito, e como é que eu faço? Enfim, gente, a ideia da sugestão de livros, como vocês devem estar imaginando, é nós nos espelharmos, nós tentarmos fazer uma ponte entre o que essas pessoas, que são muito conhecidas, cada uma na sua área, vivem, no sentido de produzir ideias, as dificuldades, as pedras no meio do caminho, e o nosso dia a dia. E aí vocês vão ver que não tem muita diferença. Muda o ambiente, muda a demanda, mas o desafio da nossa cabeça de colocar no mundo ideias diferentes, ideias consideradas criativas, é hercúleo, é gigantesco. Então, quando a gente vê uma pessoa que é considerada um ícone histórico, como Leonardo da Vinci, por exemplo, que é um dos que eu vou indicar, uma biografia dele, e a gente vê tudo o que ele representou para o mundo, das artes, né, da engenharia. Pô, Leonardo da Vinci fez os primeiros protótipos que se tem conhecimento de, por exemplo, um avião. Tudo que esse cara representou para o mundo, e a gente fala assim, mas para ele era fácil, para a gente é difícil pra caramba. Não é bem assim, tá, gente? Então, para todas essas pessoas, as dificuldades estão muito claras nesses livros. E é legal a gente se humanizar quando a gente lê essas biografias e perceber assim, caramba, era difícil para ele também. A gente se torna um pouquinho mais próximo da realidade, que é o desafio de parir coisas brilhantes. A gente está em busca delas o tempo todo, mas a gente sabe o quanto é difícil parir essas coisas brilhantes. Bom, feita essa introdução, vamos aos livros então. Eu vou começar
dando uma dica daquele cara que eu falei que atua no gênero do suspense, do terror, que é o Stephen King. Você já deve ter, pelo menos, assistido alguns filmes dele, ou um pedacinho, depois você mudou de canal, porque já estava começando a ficar com muito medo. Esse livro do Stephen King se chama Sobre a Escrita, a Arte em Memórias. Está aqui o livro para vocês. Stephen King, A Arte em Memórias. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar esse livro. Acredito eu que haja também a versão para e-reader dele. Um livro, olha a capa que legal, já traz um pouquinho de mistério aqui, né? Essa janela aqui, essa coisa. Gente, nesse livro, esse livro escrito, obviamente, pelo Stephen King, ele conta como é o processo criativo dele na hora de escrever. Esse cara é um dos maiores autores americanos e um dos que mais produziu livros que se tornaram filmes. Alguns com sugestões dele, outros apenas com uma autorização para serem gravados. Mas o legal do Sobre a Escrita não é só você receber dicas fantásticas de como se escreve um livro de ficção, mas também você entender como é que o Stephen King buscava inspiração para produzir algumas das obras do suspense e do terror mais conhecidas do mundo, como Carrie a Estranha, que foi lançado em 1973 e até hoje é um clássico, tem uma releitura aí recente, né, passando na TV fechada. O Iluminado, um filme genial estrelado pelo também genial Jack Nicholson. Misery, que foi traduzido para o português como Louca Obsessão, que é genial. A gente encontra Cat Bates ali num papel assim, numa performance maravilhosa. O Nevoeiro, que se transformou em série do Netflix. E os mais recentes, It, a Coisa. E você deve estar aí do outro lado, nossa, Tadeu, só de pensar em palhaço eu já me arrepio todo. Pois é, gente, parece fácil colocar medo nas pessoas, mas não é. E se você ler o Stephen King sobre a escrita, você vai descobrir que realmente é um desafio enorme a gente produzir coisas originais que saem da nossa cabeça. Eu não vou dar spoiler aqui, claro, porque eu quero muito que você se interesse em adquirir esse livro e conhecer o trabalho dele, mas você vai perceber que o Stephen King, embora crie seres do outro mundo, muitas vezes, a inspiração dele é bem humana. Vou parar por aqui porque eu já dei dica demais para você. Então, assim, repito, Sobre a Escrita, do próprio Stephen King, um livro genial, onde ele vai te dar dicas sobre como escrever bem ficção, e vai que de repente você gosta e começa a praticar, e eu tenho certeza que você vai muito longe, mas o nosso foco aqui, nessa coluna Tive uma Ideia, nesses dois vídeos, um que eu produzi o mês passado e nesse que você está assistindo, eu dou algumas dicas de coisas que eu acho altamente inspiradoras, altamente maravilhosas, e Stephen King é um desses caras, que assim, eu leio o livro dele ajoelhado e indico para todos os meus alunos, para as pessoas com quem eu convivo. Bom, se Stephen King você acha que algumas coisas dele são assustadoras, vamos sair um pouquinho do terror e do suspense e vamos para as coisas mais exóticas, para a excentricidade. E aí quando a gente fala em excentricidade, impossível não citar o grande, o brilhante Tim Burton. E nós temos esse livro aqui, com ele aqui na capa, olha só a cabeleira do menino, O Estranho Mundo de Tim Burton. Vou até deixar aqui um pouquinho para você curtir. O Estranho Mundo de Tim Burton é o nome desse livro. O autor desse livro é o Paul Wood. Paul Wood. O Estranho Mundo de Tim Burton. Gente, Tim Burton, nesse livro, o Paul Wood conta como o Tim Burton gerou, produziu, não apenas produziu, porque muitas vezes ele é o autor e outras vezes ele é o diretor. Como é que ele consegue pegar uma obra, como por exemplo a Fantástica Fábrica de Chocolate, e transformar na visão dele, colocar a visão dele. Tá? Como é que ele consegue pensar em uma coisa chamada A Noiva Cadáver? Olha que coisa incrível. O Estranho Mundo de Jack.
como é que esse cara ali, com a vida dele, a vida que ele levou, e aqui no livro você vai encontrar muito de como é o Tim Burton no dia a dia, a partir desse ambiente onde ele é criado, da sociedade onde ele vive, dos insights que ele recebe, do espaço, das convivências, como é que esse cara consegue gerar coisas tão boas e colocar nos seus filmes um clima que nos leva a ficar cada vez mais nos sentimos dentro de um túnel. A impressão que dá é que a gente está numa espécie de sonho, não necessariamente bom, algumas vezes bom, outras não, e a gente quer sair dele, mas a gente não consegue porque a gente fica preso pelo enredo, pela obra. É muita criatividade junta, é muita imaginação junta, e se você me perguntasse, mas qual é o filme dele que você mais gosta, sem dúvida nenhuma, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas é um primor. É um filme que merece ser assistido. E acredite em mim, se você estiver assistindo alguma coisa e não estiver entendendo, isso é bom sinal. Algumas pessoas acham que não. Eu quero coisas simples de entender. Não faça isso. Vá assistir aquelas coisas que façam o seu cérebro elaborar conexões. Pensar em conexões incomuns, e aí você vai perceber o quanto é legal. Então, o Estranho Mundo de Tim Burton vai te levar para esse universo, para o campo do onírico, para onde Tim Burton trabalha e nos cativa tanto. Dada a dica de dois caras geniais, um da linha do terror e do suspense, que é o Stephen King, que eu simplesmente venero, e outro que é o Tim Burton, que eu gosto muito também, eu tenho certeza, um livro muito bem produzido. Os capítulos do livro, como você vai ver aqui, por exemplo, nós estamos com o capítulo do filme Marte Ataca, que é um filme já antigo, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, embora muitos desses caras são coisas atemporais, mas para quem gosta, nós temos Batman no Retorno. Cada capítulo do livro fala sobre um dos filmes, e agora eu vou trazer para você um grande clássico de Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura. Esse filme, gente, vale a pena você realmente assistir Edward Mãos de Tesoura. Por mais estranho que ele pareça, deixa o seu cérebro, mas vai leve, deixa o seu cérebro navegar pelo filme. As resistências existirão. Em algum momento você fala assim, gente, isso é muito complexo, mas são resistências que a gente tem que enfrentar e a gente tem que passar por esses desafios intelectuais para fazer o nosso cérebro se sentir numa academia fazendo exercício. Bom, dois caras da área do entretenimento, da literatura de ficção, e agora eu vou trazer para vocês algo que eu considero praticamente mandatório. Se você aí que está me ouvindo quer entender mais ainda sobre esse mundo da criatividade, você não pode deixar de ler este livrinho. Olha o tamanho da criança. Sim, ele é bem longo, mas não poderia deixar de ser longo quando se fala de Leonardo da Vinci. Então, o Walter Isaacson escreveu essa biografia genial do Leonardo da Vinci. Quantas páginas tem? Você deve estar aí querendo me perguntar, depois eu já te falo exatamente quantas páginas de texto tem. Esse livrinho, tem exatamente, olha, só de índice, estou vendo aqui as citações, tá, gente? Esse livro tem, vamos ver, aproximadamente 600 páginas de texto. Nossa, Tadeu, mas eu não tenho tempo de ler um gibi, vou ler um livro de 600 páginas. Esse livro, gente, é para ser degustado, é que nem aquela massa italiana, sem pressa. Vai devagarinho, vai curtindo, vai lendo para você ir entendendo esse universo. Da Vinci é um cara multitarefas que fez de tudo. Claro que quando a gente pensa em Da Vinci, a gente pensa na Mona Lisa, a gente pensa nas principais obras da pintura, mas, gente, o cara fazia de tudo. Então vale muito a pena você dar uma lida nesse livro, Leonardo da Vinci, e entender como é o desafio diário de se produzir coisas novas para o mundo. Uma condição é básica, você tem que querer muito, você tem que ter uma força dentro de você que te impulsiona para isso. E aí talvez seja o caso, se você não tem ainda, de você tentar encontrar se essa força, onde ela está. Um conselho é você procurar
conversar com pessoas inspiradoras, procurar descobrir algo que você goste muito, algo que você goste de desenvolver, criar, e aí eu tenho certeza que uma coisa vai puxar a outra e em breve você vai estar libertando esse ser criativo que vive aí dentro de você. Feito? Então é isso, gente. Mais 3 dicas de livro, apenas resgatando. Mostrei primeiro Stephen King sobre a escrita, depois eu mostrei Tim Burton. Olha o cabelinho do menino. Olha o cabelinho. Vou até pôr aqui para eu me sentir com um pouquinho de cabelo. E depois, finalmente, Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. Uma dica muito legal. 3 dicas muito legais para você que quer entender a cabeça maravilhosa desses caras e dessa forma se inspirar para ativar as coisas boas que certamente você também tem aí dentro da sua caixolinha. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, mais esse vídeo da coluna Tive uma Ideia do blog da Inova Business School. Uma escola que privilegia demais a inventividade, a imaginação, a criatividade e a inovação. Tá bom? Continue se cuidando e voltamos em março com mais um vídeo. Até lá!